Eu sumi, fui só o Jesus lá. Tá joia. Entramos. Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 31 de agosto de 2025, 20 horas em São Paulo. Eu e Lúcia Aboba estamos aqui para fazer o nosso Evangelho e orações de hoje. Olha lá, eu e Lúcia aparecendo na telinha. Ana Cláudia Ávido, boa noite. Marissônia Mota, boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui prontos para mais um Evangelho e Orações de domingo, com muito amor, com muito carinho. Hoje a Lúcia vai fazer, como a gente já colocou aí, uma palestra sobre o tema orações. E nós estamos aqui, olha lá, Reinaldo Pasqualini chegando, Vera Lúcia Tamashiro, sejam bem-vindos. Reinaldo, obrigado pelo post, hein? Não agradeci no WhatsApp, agradeço aqui pessoalmente para todos. Reinaldo está me ajudando a pôr os posts dos evangelhos de domingo. E ajudando bastante, né? Porque às vezes eu acabo deixando para mais tarde e ele já na sexta-feira já coloca o post. Aí já fica de bom tamanho, né? Elizabeth Cândido Ramos, boa noite. Renato Manfredi, seja bem-vindo. Muito bem, esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Rogério, Viviane Matias, Elca Capão, muito boa noite, amigos. Eu e Lúcia Boba aqui, esperando por vocês. Joaquim Quezada, muito boa noite. Podem ir deixando seus likes, gente. Podem ir deixando. Lá tem 9 participantes, um likezinho. Já podemos deixar mais likes para nós ali. Eu e Lúcia vamos adorar, né, Lúcia? Com certeza. Bastante. Silvana Colombara, Luiz Valentim, sejam bem-vindos também ao nosso Evangelho e Orações deste domingo. Enquanto esperamos o pessoal ir chegando, nós vamos ler a nossa mensagem de abertura. E já que o tema é oração, eu também escolhi uma passagem do livro Filho de Deus, do Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, que chama Oração em Ti. Cumprimentemos Patrícia Medicino, Cláudio Mirlaza, boa noite. Úrsula Sanches, boa noite. Então vamos à nossa mensagem de abertura de hoje. O homem consciente ou inconsciente necessita comunicar-se com Deus. A presença latente da divindade impele-o a buscar a fonte inexaurível a fim de nutrir-se da energia mantenedora da vida. Uma secreta intuição, reminiscência de experiências já vividas ou inspiração para o encontro, fala da realidade superior, concitando ao estabelecimento de uma ponte de duas vias, por onde sigam os apelos e por onde retornem as respostas. O recurso mais valioso para este desiderato é o da oração. Quando penetras
O aposento interior da alma, guiado pela luz da oração, logras comungar com Deus, ali presente, podendo alimentar-se nesta poderosa força geradora de valores elevados. São estimulados os recursos já existentes, que assolam em forma de de coragem, de paz e de alegria. Desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a inteligência, entorpecendo os sentimentos. O equilíbrio interior se recompõe e a escala dos bens altera-se do imediato para o mediato, do transitório para o permanente, face a uma hábil visualização da própria realidade. A oração é o mais forte estímulo de que a alma pode dispor para plenificar-se. Ela reergue o ser e o metamorfoseia em razão da substância de que se constitui, abrindo os espaços mentais para a ação edificante, sem a qual a vida em si mesmo perde o sentido e a significação. A luz acesa na sombra é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem erma da soledade. Com a oração redescobres a finalidade da tua existência terrena e superas todos os percalços que parecem impedir-te ao avanço. Faze da oração um hábito e deixa que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária, à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial e feliz. E assim, queridos amigos, nós vamos então iniciar a nossa prece de hoje, buscando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos envolva com o seu manto sagrado, que nos traga a tua paz, a tua esperança, a tua harmonia, para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, permita que possamos, nesta rede de internet que temos, nesta rede virtual, através do Facebook que temos, fazer de cada um de nós mais força, mais energia, mais amor, mais vontade de sermos cristãos, de ampliarmos a nossa reforma íntima e seguirmos o nosso caminho na tua direção, Mestre Jesus. Abençoa-nos e permita que cada dia mais nós aprendamos a orar e nos sintamos na necessidade de orar para estarmos mais ligados e mais perto de ti, Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe e Deus nos ilumine agora e sempre. Boa noite, Jussiane. Boa noite, André Gentil, André Luiz Gentil. Muito bem, boa noite, Rosana Sanches Migiorim, Cláudia Carreira, a turma do Reinaldo, Renato Manfredi, já falei, Isabel Gonçalves, Clara Giamusso, muito bem, Margarete França, Michele Delgado, Ana Maria Rossati, muito boa noite. E assim, meus amigos, estamos todos juntos. Não se esqueçam de deixar os likes para mim e para a Lúcia, e assim nós vamos cada vez nos sentindo mais fortes e mais animados para fazer outros evangelhos para vocês. Que Deus os abençoe. Vou deixar vocês com a minha querida amiga Lúcia, que está mais do que preparada para fazer esta palestra de hoje, e nós vamos ficar aqui só do ladinho, quietinho, ouvindo o que ela tem para nos falar, tá bom? A gente volta depois nas vibrações. Obrigada. Bom, gente, muito boa noite a todos que estão aqui conosco, que chegaram antes, que chegaram depois.
Hoje o tema é bastante interessante, né? Quando se fala de oração. Vocês já perceberam que eu sempre acho o tema interessante, né? Porque sempre me faz refletir, pensar um pouco mais acerca das mesmas coisas e sempre tirar conclusões diferentes. Então, pensando um pouco nesse tema hoje, o que me veio com muita clareza, né? O que significa a oração para nós, para cada um de nós? Porque a gente sabe que a única forma da gente chegar a um plano superior, a um pensamento, a um pedido dentro de um plano espiritual é através da prece, através dessa conversa, né? Eu entendo, e aí fazendo as nossas leituras, que uma prece, muito particularmente, ela não precisa ser nada decorada. A gente estuda muito sobre isso aqui, né? Eu posso ter aquela prece decorada naqueles momentos que são mais difíceis de eu alcançar um padrão mental que me permita me elevar um pouco melhor para eu chegar, sei lá, perto daquilo que eu espero que me seja ouvido. Então, uma prece decorada, ela seria um parâmetro, né, para a gente poder seguir para algum lugar quando a gente está em dificuldade. No entanto, o que a gente tem de mais sincero dentro de nós é exatamente aquela conversa, aquela oração que nos conecta de todas as formas, né? Na mente, no próprio corpo, no nosso coração, né? No nosso processo espiritual. Porque assim, gente, ficar pedindo e pedindo e pedindo, só repetindo, não vai fazer o menor sentido se a gente efetivamente não se preparar. Porque é muito comum a gente pedir alguma coisa e esperar que na sequência isso já se realize. E aí a gente pede com tristeza, com dificuldade, muitas vezes não acreditando, mas fazendo a prece porque efetivamente a gente acha que com a prece a gente vai estar realizando. Mas como é que a gente se coloca à disposição de que esse plano espiritual possa chegar até nós? Porque se eu estou num padrão vibratório, que é um padrão não tão elevado, né, que não seja tão ligado a um plano espiritual, é muito difícil de Jesus conseguir até chegar, por mais que ele seja bondade, serenidade, amor puro, que é o nosso modelo de vida, como é que essa energia dele vai chegar até nós se a gente não se colocar à disposição disso? Se a gente não se organizar? Então, sempre que a gente pede alguma coisa, a gente precisa pedir já contando com a nossa tarefa, né? Que é a tarefa efetivamente de criar uma energia para essa oração ter um reflexo positivo, que ela possa voltar para nós em forma de uma energia de realização. Então, a prece ela seria uma forma de serenar a nossa mente, o nosso coração, para aí sim a gente poder, como agora um de vocês aqui colocou, na verdade, hoje eu não vim a Úrsula, acho, né? Eu não vim aqui para pedir nada, eu vim para agradecer. Até para a gente poder agradecer, a gente precisa estar nessa sintonia, né? Então, geralmente, a gente acaba se lembrando de fazer uma prece na medida em que a gente está necessitado de alguma ajuda espiritual. Quando a gente se encontra com alguma patologia, com alguma doença, quando a gente está numa situação insolúvel, quando a gente está numa situação de um descontrole emocional, né? Então, nesse momento, a gente chega a dizer, ai, meu Deus, me ajuda. Mas muitas vezes precisa a gente estar, assim, num auge muito forte, num processo muito grande de desequilíbrio, para a gente se lembrar de fazer uma prece. E, gente, a prece é uma fonte curadora, né? Por quê? Se a gente tiver o hábito da prece, não só para pedir, não só para agradecer, mas se a gente fizer da prece um hábito, tudo aquilo que a gente vai fazer, ele vai reverberar em forma de prece. Porque, assim, se a gente faz a prece com tristeza, desiludido, claro que a gente vai pedir porque a gente está nesse estado mesmo. Mas se a gente fizer essa prece, né, no sentido de que a gente vai fazer porque falaram, vai fazer porque disseram que a gente tem que fazer, vai nos conectar de alguma forma a alguma energia diferente, mas se a gente não fizer essa nossa parte, não vai adiantar muito. Então, é importante a gente começar a pensar como é que a gente vai fazer essa sintonia. Então, nós, por exemplo, vocês vêm aqui, nessa uma horinha que a gente fica junto, vejam só, a gente faz uma prece para abrir esse evangelho dessa noite.
O que é essa prece para abrir? Veja bem, e aí ela seria um evangelho no lar que cada um, de alguma forma, precisa estar aprendendo a fazer, ou já fazer em casa, para a gente ter a presença de Jesus no plano espiritual, até nos trazendo uma energia boa para dentro de casa. Mas veja bem, a gente faz uma prece, primeiro a gente faz uma leitura, né? Qualquer um de nós que vai fazer a abertura, na hora da abertura, a gente faz o quê? A gente traz uma reflexão, porque a reflexão já nos prepara para um padrão de pensamento um pouco mais elevado. Então, ela faz com que a gente se prepare com mais robustez para a gente poder seguir adiante na nossa proposta da noite. Então, isso serena, né? Isso nos traz uma reflexão mesmo, gente. Eu sei que muitas vezes as palavras que são lidas nos textos, às vezes são um pouco difíceis. Elas não são de fácil digestão, né? Elas não são uma fácil entendimento, porque a gente não tem nem o hábito de estar lendo, muitas vezes, livros que têm uma linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem mais organizada. Mas só o fato da gente já estar prestando atenção nesse processo, a gente já está começando a serenar. Então, isso já é uma condição muito interessante. Boa noite, gente, que foi chegando agora. Não vi todo mundo, mas Ana Maria aí falou alguma coisa, Bárbara, então sejam bem-vindos aqui à nossa proposta de raciocínio de hoje. Então, a gente faz esse primeiro movimento de trazer alguma fala, algum texto, porque a gente já vai serenando, já vai se conectando, mesmo não entendendo muito, a gente já está se preparando para raciocinar sobre alguma coisa. Quando a gente faz a prece de abertura, por que a gente faz uma prece de abertura, gente? Para que a gente possa trazer todos as benesses, as bênçãos, daquilo que a gente espera nesse dia. Então, se vocês perceberem, a cada vez que há uma abertura nesse trabalho, ou mesmo no trabalho no centro, quem vai presencialmente, ou quem assiste a live, vocês vão perceber que ela muitas vezes está ligada ao teor da palestra, porque ela nos prepara para adquirir o que aquela palestra tem de melhor. Então, essa oração, se vocês tiverem hoje percebido, que o Clóvis acabou fazendo na abertura, ele já nos direcionou para a questão da oração em si, ele já falou da reforma íntima, que já é uma prática que a gente fala muito, porque é a nossa prática de desenvolvimento e crescimento pessoal, está totalmente baseado na reforma íntima, que é olhar para todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, e aí sim poder seguir esses passos, né? Vocês percebem que sempre tem um agradecimento. Por que tem um agradecimento, gente? Porque a gente tem um horário marcado com todo um plano espiritual que se prepara junto de nós, e normalmente no domingo, já desde cedo, a gente vai se preparando. Na quarta-feira, lá no centro presencialmente, ou mesmo na live, a gente vai se preparando, a gente vai entrando nesse campo de energia, nesse campo de luz, nesse campo de oração, né? Então, quando a gente faz essa abertura, já preparando esse campo, a gente deixa aberto as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa efetivamente adquirir o melhor dessa reflexão que cada um de nós palestrantes faz aqui. Por quê? Porque, gente, assim, quando cada um de nós aqui, e aí eu vou falar por mim, né? Mas eu tenho certeza que cada um, na sua forma, faz isso também. Quando a gente vai estudar para fazer a palestra, para falar sobre o ensinamento, a gente está se conectando, de alguma forma, com todo mundo que faz parte desse lugar, dessa energia que a gente chama até de egrégora, né? Quer dizer, aquele lugar onde todo mundo está pensando sobre a mesma informação, sobre a mesma orientação. Então, quando a gente já vai se preparando, por exemplo, no domingo para a palestra da noite, quando eu faço estudo, quando eu já levanto de manhã, eu já peço, olha, me deixe preparada para que durante o dia eu tenha os melhores pensamentos, para quando eu chegar à noite eu consiga estar desenvolvendo melhor o tema. Quando eu vou ler alguma coisa, eu pego alguns livros e aqueles que me fazem mais sentido sobre o tema, eu vou trazendo para reflexão. Então, de alguma forma, naquele dia onde a gente tem o evangelho, ou esse encontro, a gente se prepara para esse encontro. E o plano espiritual também se prepara para esse encontro, porque de alguma forma é criado toda essa energia, né, de luz, para que cada um dos lares onde isso está acontecendo, ou seja lá onde for, também estejam mantidos no mesmo ambiente, né, na mesma estrutura, na mesma energia. Então, a gente agradece esse plano espiritual que nos acolhe e pela nossa vida, pelo nosso alimento, por tudo aquilo que a gente recebe, porque isso também fortalece a gente
por estarmos gratos por aquilo que recebemos, e também fortalece o plano espiritual para que ele possa também chegar até nós. Porque se a gente está aqui na palestra, ou mesmo no evangelho, mas pensando em um monte de outras coisas, a gente não consegue ter a mesma conexão. Porque é a mesma coisa se, por exemplo, você está num lugar assistindo evangelho e tem alguém assistindo televisão, e tem alguém falando alto, e tem, né, aspectos externos que vão nos distrair. Então, é isso que vai acontecendo. Então, o evangelho é um momento muito especial, onde a gente já criou dentro da gente, como palestrante, como quem faz abertura, ou mesmo como vocês, a estar ouvindo aquilo que a gente vai estar propondo, né? Que é uma proposta de uma vida melhor, de uma vida mais organizada, de melhorar alguns aspectos da nossa história. E quando se trata da oração, gente, com que fervor? E aí entra na fase agora, depois tem a palestra, né? E aí, isso dentro da palestra, qual que, por exemplo, é a minha intenção como palestrante aqui hoje, como pessoa que está trazendo uma reflexão? É fazer com que cada um, inclusive eu, né, a gente possa refletir o quanto é forte a nossa forma de pedir. Porque quando eu peço, gente, eu preciso me colocar à disposição da realização. Eu tenho que perceber também que as coisas não são imediatas, elas demandam tempo para acontecer. Porque se eu não tiver esse preparo, será como uma planta que foi jogada na terra, mas que não criou uma raiz. Vão ser palavras jogadas ao vento, né? Tinha uma expressão assim, né? Palavras jogadas ao vento, que não vão ter uma efetividade, elas não vão germinar, né? Então, naturalmente, uma oração, quando ela é de desespero, a gente vai falar o que a gente lembra, o que nos conecta, o que nos chama. Mas no diariamente que a gente faz essa oração, a gente vai fazer ela com uma conexão, com um pedido. Agora, gente, se eu pedir, por exemplo, meu Deus me dê paciência, ele não vai me dar paciência pronta. A gente sempre fala muito disso aqui, né? Ele vai dar para a gente pessoas na nossa vida que vão nos fazer exercitar a paciência. Se eu vou pedir, sei lá, para Deus prosperidade, Deus vai me dar um trabalho que possa me promover a chegada dessa prosperidade. Se eu peço saúde, eu preciso também fazer manutenção dessa saúde. Então, como é que eu vou pedir para Deus que me dê saúde, para Jesus que possa olhar para isso, se eu continuo comendo errado, se eu continuo tendo uma alimentação ou bebendo bebidas alcoólicas que não fazem bem, ou fumando, ou não tendo uma disciplina com a minha própria vida física, né? Ou mesmo emocional, espiritual, quer dizer, se eu peço saúde, o que Jesus vai fornecer para nós? A possibilidade de eu praticar o equilíbrio no meu organismo. Então, assim, você vai ter força para poder comer melhor, para se alimentar de coisas efetivas para que seu metabolismo funcione melhor. Ele vai te dar forças para fazer um exercício físico. Então, assim, quando eu peço alguma coisa nessa oração, eu tenho que entender como é que a resposta vem. E é essa a grande dificuldade que a gente tem, gente. É de entender que aquilo que está chegando a nós são coisas para o nosso aprendizado, são os nossos professores. Seja ela na forma de uma pessoa difícil, seja ela na forma de um chefe, de um patrão ou de um trabalho mais difícil, seja ela uma perda financeira, que muitas vezes acontece, seja ela numa doença mais séria, numa patologia que possa nos paralisar. Qual que é a razão daquilo que está ali? Então, quando a gente vai fazer uma oração sobre a saúde, por exemplo, eu vou pedir forças para que meu corpo possa reagir melhor, para que eu possa ter um melhor aprendizado disso que está acontecendo. Que eu vou ter forças, e aí Jesus, eu tenho certeza que o plano espiritual vai nos trazer a luz de ter tranquilidade, de ter um cuidado específico, de ter efetivamente caminhos que possam se abrir. Então, como que é isso, como uma oração, por exemplo, para doença, vamos colocar assim? A gente precisa pedir muito para que os caminhos se abram, para o convênio liberar a papelada que a gente precisa, para a burocracia não interferir. Quando a gente pede, por exemplo, que a gente tenha mais prosperidade, mais dinheiro, como é que eu promovo o meu trabalho? Como é que eu abro esse caminho, me formando, me preparando melhor, tendo um estudo melhor, me especializando para aquele trabalho, né? Se eu estou pedindo, por exemplo, mais paciência, como eu já falei um pouco, como é que eu vou me predispor a estar olhando para aquele ser mais difícil
perto de mim para que eu possa me organizar e estar efetivamente próxima dessa pessoa. Hoje, gente, a gente tem que exercitar muito uma questão, independente de qualquer coisa, chamada paciência, né? Principalmente, todos nós temos um idoso dentro de casa ou na família que possa estar com alguma demência, com algum Alzheimer, com alguma doença. Então, porque hoje a gente tem uma longevidade maior, então, basicamente, aquelas patologias que acabavam não chegando, porque a própria população acabava desencarnando mais cedo, hoje, como nós estamos mais longevos pela própria estrutura que a gente tem de alimentação, de tecnologia, de conhecimento, a gente vive mais. Só que, naturalmente, as patologias da idade, da degeneração do corpo, elas vão se apresentando de uma forma mais aparente. Então, de alguma forma, todos nós temos próximo de nós algum idoso, alguma pessoa da família, ou mesmo doente, mas eu estou falando do idoso, que é onde implica mais a paciência, onde a gente vai ter que exercitar. Como é que a gente vai começar a achar que aquele parente difícil, que, por exemplo, está com Alzheimer, que a pessoa está raciocinando para poder provocar a gente? Porque é isso, a gente acaba brigando porque a gente acaba não tendo paciência, achando que aquela pessoa está provocando a gente. E, na verdade, não é uma provocação, é só o melhor que aquela pessoa pode dar naquele momento. Então, como seria a nossa oração? Que Deus me dê serenidade e paciência para poder entender que o outro está dando o seu melhor e que eu possa ter serenidade para poder conviver com esta situação, né? Como é que eu vou efetivamente ter uma pessoa que perdeu o emprego, em vez de achar que ela não está procurando, que ela não quer, que ela não é capaz, como é que eu posso ajudar ela e ter ideias para ela poder prosperar novamente, ganhar emprego? Uma pessoa com problema de saúde, como é que eu vou ter paciência para entender que essa pessoa está passando por um momento difícil e nem sempre ela é tão doce como a gente esperaria, nem sempre ela é tão legal como a gente esperaria, porque ela também está tumultuada na sua relação com o mundo, né? Algumas coisas são complicadas de lidar. É verdade, Bárbara, tem muita coisa que é difícil de lidar. Mas aí, voltando para o nosso tema, que é a oração, dentro desse mais difícil, o que a gente pede na oração? Qual que é a forma melhor da gente entender que essas coisas que são complicadas da gente lidar, se elas chegaram a nós, é porque, primeiro, a gente tem capacidade de lidar. A gente nunca recebe uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, só é complicada porque eu não aprendi a lição ainda. Então, esse é o nosso aprendizado, inclusive, dentro da nossa realidade de aprendizado aqui nesse mundo, nesse momento. E a terceira é entender o que a gente precisa pedir. Então, nessa oração, eu vou pedir exatamente o quê? Que eu possa ter a informação adequada a partir do meu ser, claro, com essa conexão divina que a gente vai fazer, onde o plano espiritual ele consegue até soprar para nós, né, na nossa mente, no nosso ouvido, alguma forma de solucionar aquela relação com o mundo, aquela forma de nos relacionarmos com aquela situação. Então, o que a gente pode pedir na nossa oração? Né? Deus, me dê serenidade para poder entender aquilo que está acontecendo. Deus, me dê discernimento. Jesus, me dê amor e discernimento para poder falar as melhores palavras, para provocar, não provocar uma situação maior. Deus, promova o meu afastamento momentâneo, às vezes por uma horinha, para poder refletir sobre o que eu vou falar a respeito do que está acontecendo. Porque, gente, assim, se o que está à nossa volta está ali, é porque é para a gente aprender. Senão, não estaria. E tem uma verdade muito importante, gente, assim, quando uma coisa terminou, uma situação complicada, terminou o seu aprendizado, ela acaba, ela se dilui, ela perde a força, né? Então, sempre peço serenidade. Serenidade é importante, mas só a serenidade não vai resolver se você também não entender o processo da qual você está ali. Porque às vezes você pode ficar sereno, mas internamente fica aquela mágoa, aquela dor. Então, você fica com cara de paisagem, não responde, não fala nada, né, para o problema que está ali, mas também você não resolve dentro de você. Então, na própria prece, ou na oração, você não consegue fazer essa conexão, né? Você não consegue fazer esse olhar para poder efetivamente fazer
essa mudança dentro da gente, que é esse o teor da oração, né? Então, saúde, paz e amor, sim, isso é importantíssimo, mas isso vai vir em decorrência da sua estrutura de aprendizado, quando você aprendeu o que você veio fazer. Harmonia e equilíbrio, sim, equilíbrio é ótimo, mas assim, você tem ferramentas para estar no equilíbrio? Você tem buscado, e não só você, estou usando você porque você falou, mas está buscando esse equilíbrio a partir das suas ferramentas internas, porque a oração, ela vai te trazer isso, mas ela vai te dar o quê? A prova do equilíbrio. Então, é assim, está acontecendo tudo isso, eu consigo ter, porque a oração é isso, você pediu equilíbrio. Então, o que Jesus, né, o que vai trazer de amor? Ele vai trazer a possibilidade de você desenvolver a capacidade do equilíbrio. Então, veja bem, gente, é assim, como todo pai que quer ver a gente crescer, né? O nosso pai maior também vai nos dar as provas e vai estar sempre ali, com certeza, esperando a gente como vencedor, mas ele não vai resolver as nossas provações. Então, de novo, saber, sim, aceitar, sabedoria, serenidade para entender e aceitar a diversidade e conviver com a diversidade. Essa é a maior prova. Então, quando eu peço essa sabedoria, essa serenidade, eu vou ter a prova de poder estar equilibrado, independente de qualquer coisa. Então, deu para entender um pouco esse teor do que vem a ser uma oração? Então, essa oração, ela vai ter que estar muito bem pensada para que a gente possa pedir as coisas, porque assim, peça e lhe será dado, desde que você esteja preparado para poder realizar e para que essa oração chegue da melhor forma. Então, gente, é assim, a oração ela é feita para a gente poder efetivamente se ligar com esse mais alto, com Jesus, com o plano espiritual, com Deus. Então, a oração, ela nos conecta. Então, o que eu peço, ou o que eu digo para vocês nesse raciocínio dessa noite, que vocês, quando vocês estiverem nessa conexão, nessa ligação, que vocês tenham, na verdade, o entendimento de que aquilo que você está pedindo vai te ser dado, talvez não da forma como você espere, mas da forma como você precisa aprender. Então, sim, pedir equilíbrio, pedir serenidade, pedir saúde, pedir paz, pedir amor, pedir tudo isso, mas e como é que eu vou equalizar isso dentro de mim? Entender que tudo é um equilíbrio, que tudo é um aprendizado, que tudo está chegando para nós porque efetivamente esse é o momento de eu aprender. Porque, gente, quando a gente está na hora de aprender e a gente se prepara, tudo vem tão certinho, basta que a gente tenha olhos de ver, né? As coisas vão chegando de uma forma tão adequada, assim, tão encaixadinhas na nossa vida, por mais dolorosas que elas estejam, a gente vai sempre procurar olhar o lado melhor de tudo que está acontecendo. E dentro desse lado melhor, o equilíbrio é importante no sentido de, assim, de que eu percebo que, apesar da dor, e por isso muitas vezes que eu entro na prece, né? Todos nós de alguma forma, apesar da dor, o que é que eu tenho que está me favorecendo? O que é que eu tenho essa percepção do que aquilo que está chegando a mim, né? E como é que eu faço para transmutar isso em compreensão? Gente, não é fácil, senão a gente já estava ascensionado, óbvio, né? A gente nem estava mais aqui, já estava lá perto mais do plano espiritual, do astral superior, né? Mas muito particularmente que a gente começa a... Quando a Elizabeth está falando assim, a oração é ação de conversar com Jesus, saber entender o que ele nos dá. Sim, e estar preparados, né? Quer dizer, a gente se coloca à disposição para que o que vier eu possa apreender, eu possa receber. Então, o foco da oração, gente, independente de qualquer coisa, ele está na nossa capacidade de perceber os milagres dentro dessa oração. Ele está na nossa possibilidade, na nossa percepção de entender que essa conexão ela tem que ser limpa, sem interferências. Essa conexão ela tem que vir do seu coração, ela tem que vir do seu pedido mais sincero, né? Daquele pedido onde você diz assim, meu Deus, eu sei que tudo isso que está vindo é por alguma razão, mas me dá força para entender isso. Porque muitas vezes o sofrimento que as coisas vão acarretar, eu não estou entendendo por que elas estão ali. Porque eu ainda não tive a percepção, o aprendizado e o discernimento, e talvez na minha maturidade espiritual,
eu ainda não tenha conseguido perceber isso. Então, também a oração cabe nisso, né? De que eu possa compreender muitas vezes, a minha ingratidão, a minha não aceitação, a minha dificuldade de estar encarando aquela vicissitude, né? Aquela limitação, aquela dificuldade. E, principalmente, eu poder me burilar para que, quando eu fizer essa oração, eu nunca esqueça de agradecer. Então, só, né, finalizando o padrão que eu vim falando, né, dessa conversa e que eu falei agora, daqui a pouco a gente vai para as vibrações. Então, o que na vibração a gente vai fazer? A gente agradece profundamente por tudo que a gente recebeu e a gente doa um pouco daquilo que a gente recebeu. Porque isso é oração, gente. A gente receber e passar para frente. Porque a gente sentiu plenitude, a gente recebeu a plenitude daquilo que me chegou, daquilo que se propôs dentro do meu contexto, efetivamente. Então, lembra sempre, né? Do Evangelho, as nossas palestras, as que vêm no centro, o que elas são? Elas são uma forma de oração de formas diferentes, né? Elas são jeitos diferentes da gente chegar ao mais alto através da nossa conexão, do nosso aprendizado, do nosso burilamento. Então, quantas e quantas encarnações talvez a gente tenha que passar até a gente compreender como é que a gente vai fazer esse pedido de uma forma mais clara. Então, assim, eu quero saúde, ok, mas o que eu faço por ela? Eu quero amor, tá bom, como eu me coloco à disposição? Eu quero um trabalho bom, mas será que eu aprendi? Então, sempre tentando pensar de uma forma positiva, óbvio, na oração, não adianta eu ficar só choramingando. Claro que na hora da dor a gente chora, a gente pede chorando, porque é a hora onde a gente consegue se desarmar e deixar todo o nosso sentimento a favor, né, dessa oração, mas que principalmente, gente, a gente faça essa conexão. E quando a gente faz a vibração efetivamente, a gente dá o nosso melhor, que não deixa de ser uma forma de oração também. A gente vibra para que o plano espiritual possa levar todos esses nossos sentimentos de amor que a gente tem, que cada um de nós emana na hora da vibração, para que possa envolver pessoas que talvez não saibam nem fazer uma oração, onde a gente possa colocar à disposição, muitas vezes, para que o outro possa receber uma bênção, a gente precisa rezar junto com a pessoa, a gente precisa fazer oração junto com a pessoa, a gente precisa fazer a prece junto para ela poder se conectar, porque ela também não sabe como fazer isso, ela só conhece, às vezes, uma prece decorada e não tem dentro dela retorno sobre isso. E aí, no final da vibração, muito particularmente, o que a gente faz aqui? A gente agradece. Agradece a toda essa egrégora, a todo esse plano espiritual, ao Jesus que está conosco, nos direcionando, para que a gente possa se colocar cada dia mais à disposição disso. Então, gente, assim, fica a minha reflexão da noite, de final de semana, de início de semana, que a gente faça da oração um hábito, sabendo que o que a gente vai receber é exatamente aquilo que a gente tem condições de receber, e que a gente esteja à disposição desse aprendizado, daquilo que vem de volta para nós, porque tudo que nos chega, gente, é para a nossa evolução. Se a gente repetir de ano, a gente vai passar no próximo, se Deus quiser, a gente vai conseguir resgatar aí as nossas falhas e a gente vai, nossas limitações, e a gente vai conseguir caminhar um pouco melhor. Então, a oração é uma forma de aprendizado, e é assim que eu acredito que a gente vá crescendo um pouco mais na senda do amor, que é esse lugar que a gente está aqui nesse momento. Tá bom? Então, eu deixo para vocês um beijo de boa noite até o momento. Vamos chamar o Clóvis para ele estar fazendo as vibrações da noite, para que ele possa efetivamente pegar tudo isso que nós recebemos aqui e levar do melhor jeito, né, essa oração para onde ela precisa ir. Tá? Então, vamos só deixar o Clóvis estar chegando aí. E até já. Tá sem som. Tá sem som. Agora voltou o som. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, boa noite a todos. Dona Lúcia, muito obrigado. Ótima palestra. Vamos refletir muito nas suas palavras essa semana. É bom. Ótimo. E agora eu vou fazer
as nossas vibrações da noite. Enquanto você espera um pouquinho, a gente já volta já para fazer o nosso encerramento. Então vamos lá, pessoal. Vamos às nossas vibrações. Como disse a Lúcia, né? Prece com amor, com sinceridade, com vontade, dirigindo a Jesus. E as nossas vibrações, da mesma maneira, nós vamos fazer as vibrações com muito amor, com muita força de vontade, doando a nossa energia positiva para que as correntes do plano maior da espiritualidade possam absorver esta nossa energia positiva e ajudar a todos os lugares onde vamos mentalizar. Iniciemos então pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar especialmente pela paz entre Israel e o Hamas, que possa haver entre esses dois povos um ponto de equilíbrio, um cessar-fogo, um corredor humanitário para atender aqueles que sofrem dentro da Palestina. Vamos vibrar também por Ucrânia e Rússia, que também possa haver um cessar-fogo, também possam ser reconstruídas as cidades destruídas de ambos os lados, e que possamos ter uma paz duradoura na região. Vibremos também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar através das negociações, através do diálogo, o melhor caminho para o progresso do nosso país, melhor caminho para termos mais educação, para termos mais saúde, para termos mais alimentação ao nosso povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua mão, que as tuas correntes médicas possam estar ali presentes, ajudando, curando, se não for possível a cura, aliviando as dores daqueles que sofrem. Vibremos por todos os detentos, que eles possam entender da necessidade do cumprimento das suas penas, pedir perdão pelos males praticados e iniciar a sua regeneração ainda nesta encarnação. Nós vamos pedir também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as suas correntes possam resgatar cada um destes irmãos que honesta e sinceramente se arrependem dos seus males praticados, que possamos, Mestre Jesus, estarmos prontos para orar por todos aqueles que desencarnaram. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas, Mestre Jesus, que a tua paz e o teu evangelho possam ser o exemplo e o norte para esses nossos irmãos seguirem na sua jornada. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches dos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos sigam o teu exemplo aqui na Terra, procurem ser cristãos, ajudar ao próximo e lembrar-se da máxima que fora da caridade não há salvação. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, Mestre Jesus. Vibremos por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens, adultos, todos eles, as equipes de resgate, possam estar prontas para receber intuições e seguirem o caminho para encontrar e resgatar cada um desses irmãos e trazer ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca e esterilizadora possa ser derramada em cada um desses lares em desarmonia, Mestre Jesus, que esses lares possam receber paz, amor, carinho, se equilibrarem e seguirem na sua jornada. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, desta encarnação e de encarnações passadas, que todos esses desafetos possam receber nosso sincero e honesto pedido de perdão por todas as faltas que praticamos. Levem também o nosso arrependimento
pelos males praticados e que eles possam nos perdoar por aquilo que fizemos. Vamos também vibrar, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que cada um deles receba em seu lar a tua luz abençoada, trazendo-lhes a cura, o bem-estar e a harmonia interna. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram no chat do nosso Evangelho de hoje. Todos esses nomes, todos esses irmãos que foram aqui, que foram lembrados, que foram pedidos vibrações de amor, de paz, de saúde, de energias, de energização, de bem-estar no mundo espiritual, todos eles possam ser atendidos, Mestre Jesus. Assim como também vamos pedir as tuas bênçãos para todos esses irmãos que estão conosco no Evangelho, participando do Evangelho de hoje, Mestre Jesus. Pedimos também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o nosso lar, que a gente possa mentalizar cada um dos cômodos do nosso lar com a tua luz branca esterilizadora, a tua luz branca que vai limpar cada um dos cômodos da nossa casa, retirando miasmas, fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos que queiram trazer a discórdia, que eles possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar finalmente por nós mesmos, que cada um de nós possa receber de acordo com a sua necessidade física, necessidade espiritual, necessidade emocional, qualquer necessidade que tivermos, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam nos socorrer, trazer as tuas bênçãos para a nossa recuperação, para o nosso equilíbrio. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, para que as correntes médicas possam colocar o medicamento necessário a cada um de nós nas águas que se encontram sobre as nossas mesas de Evangelho, na qual participamos hoje virtualmente. Vamos pedir também, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos que se encontram com mal de Parkinson, com esclerose múltipla, com AVC, com câncer, com Covid, com diabetes e quaisquer outras moléstias que possam existir, Mestre Jesus, que as suas correntes médicas possam ajudar esses irmãos, socorrê-los, curá-los, para que eles possam receber todo o amparo necessário. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos desencarnados, quer sejam desencarnados de forma natural, quer sejam os suicidas. Todos esses irmãos também possam ser amparados pelas tuas correntes socorristas, ajudados, recuperados, para que sigam um caminho no mundo espiritual, onde possam ter o apoio, o amparo e a recuperação dos seus perispíritos para seguirem no mundo espiritual. E assim, Mestre Jesus, nós vamos agradecendo por esta oportunidade em que pudemos estar aqui reunidos virtualmente com todos esses nossos irmãos, com todos esses nossos amigos que conosco estão todos os domingos e muitas das quartas-feiras também. Abençoa-os, Mestre, protege-os, permita que continuemos nesta corrente de orações durante muito e muito tempo sob a tua bandeira, sobre as tuas bênçãos, Mestre Jesus. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. E assim, Dona Lúcia e meus amigos, nós vamos encerrando mais este Evangelho e Orações deste domingo, prometendo voltar nos próximos domingos e estarmos com vocês para mais preces, mais orações, mais vibrações e mais assuntos interessantes nas nossas palestras. Dona Lúcia, a palavra é sua. Boa noite, gente. Uma boa semana. Quarta-feira nos vemos. Vou palestrar outra vez para vocês. Quem estiver conosco, falaremos mais um pouco. Tá bom? Uma excelente semana para todo mundo. Beijos.
Um beijo para vocês, excelente semana, fiquem com Deus. Lúcia, obrigado pela parceria sempre maravilhosa. Obrigada.